Seção 3 do seguro de pessoa. Artigo 789. Nos seguros de pessoas, o capital segurado é livremente estipulado pelo proponente, que pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse com o mesmo ou diversos seguradores. Artigo 790. No seguro sobre a vida de outros, o proponente é obrigado a declarar, sob pena de falsidade, o seu interesse pela preservação da vida do segurado. Parágrafo único. Até prova em contrário, presume-se o interesse quando o segurado é cônjuge, ascendente ou descendente do proponente. Artigo 791. Se o segurado não renunciar à faculdade ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário por ato entre vivos ou de última vontade. Parágrafo único. O segurador que não for cientificado oportunamente da substituição desobrigar-se-á, pagando o capital segurado ao antigo beneficiário. Artigo 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge, não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência. Artigo 793. É válida a instituição do companheiro como beneficiário se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente ou já se encontrava separado de fato. Artigo 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais, para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Artigo 795. É nula no seguro de pessoa qualquer transação para pagamento reduzido do capital segurado. Artigo 796. O prêmio no seguro de vida será conveniado por prazo limitado ou por toda a vida do segurado. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, no seguro individual, o segurador não terá ação para cobrar o prêmio vencido, cuja falta de pagamento dos prazos previstos acarretará, conforme se estipular, a resolução do contrato com a restituição de reserva já formada ou a redução do capital garantido proporcionalmente ao prêmio pago. Artigo 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. Parágrafo único. No caso deste artigo, o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada. Artigo 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros 2 anos de vigência inicial do contrato ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado. Artigo 799. O segurador não pode eximir-se ao pagamento do seguro, ainda que da apólice conste a restrição se a morte ou a incapacidade do segurado provier da utilização de meio de transporte mais arriscado, da prestação de serviço militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade em auxílio de outrem. Artigo 800. Nos seguros de pessoas, o segurador não pode subrogar-se nos direitos e ações do segurado ou do beneficiário contra o causador do sinistro. Artigo 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule. Parágrafo 1º. O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado e é o único responsável para com o segurador pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais. Parágrafo 2º. A modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa de segurados que representem 3/4 do grupo. Artigo 802. Não se compreende nas disposições desta seção a garantia do reembolso de despesas hospitalares ou de tratamento médico, nem o custeio das despesas de luto ou de funeral do segurado. Capítulo 16 da Constituição de Renda. Artigo 803. Pode uma pessoa, pelo contrato de constituição de renda, obrigar-se para com outra a uma prestação periódica a título gratuito. Artigo 804. O contrato pode ser também a título oneroso, entregando-se bens móveis ou imóveis à pessoa que se obriga a satisfazer as prestações a favor do credor ou de terceiros.
Artigo 805. Sendo o contrato a título oneroso, pode o credor, ao contratar, exigir que o rendeiro lhe preste garantia real ou fidejussória. Artigo 806. O contrato de constituição de renda será feito a prazo certo ou por vida podendo ultrapassar a vida do devedor, mas não a do credor, seja ele o contratante, seja terceiro. Artigo 807. O contrato de constituição de renda requer escritura pública. Artigo 808. É nula a constituição de renda em favor da pessoa já falecida ou que nos 30 dias seguintes vier a falecer de moléstia que já sofria quando foi celebrado o contrato. Artigo 809. Os bens dados em compensação da renda caem, desde a tradição, no domínio da pessoa que por aquela se obrigou. Artigo 810. Se o rendeiro ou censuário deixar de cumprir a obrigação estipulada, poderá o credor da renda acioná-lo, tanto para que lhe pague as prestações atrasadas, como para que lhe dê garantias das futuras, sob pena de rescisão do contrato. Artigo 811. O credor adquire o direito à renda dia a dia se a prestação não houver de ser paga adiantada no começo de cada um dos períodos prefixos. Artigo 812. Quando a renda for constituída em benefício de duas ou mais pessoas, sem determinação da parte de cada uma, entende-se que os seus direitos são iguais e, salvo estipulação diversa, não adquirirão os sobrevivos direito à parte dos que morrerem. Artigo 813. A renda constituída por título gratuito pode, por ato do instituidor, ficar isenta de todas as execuções pendentes e futuras. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo prevalece de pleno direito em favor dos montepios e pensões alimentícias. Capítulo 17. Do jogo e da aposta. Artigo 814. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Parágrafo 1º. Estende-se esta disposição a qualquer contrato que encubra ou envolva reconhecimento, novação ou fiança de dívida de jogo, mas a nulidade resultante não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé. Parágrafo 2º. O preceito contido neste artigo tem aplicação, ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando os jogos e apostas legalmente permitidos. Parágrafo 3º. Excetuam-se igualmente os prêmios oferecidos ou prometidos para o vencedor em competição de natureza esportiva, intelectual ou artística, desde que os interessados se submetam às prescrições legais e regulamentares. Artigo 815. Não se pode exigir reembolso do que se emprestou para jogo ou aposta no ato de apostar ou jogar. Artigo 816. As disposições dos artigos 814 e 815 não se aplicam aos contratos sobre títulos de bolsa, mercadorias ou valores em que se estipulem a liquidação exclusivamente pela diferença entre o preço ajustado e a cotação que eles tiverem no vencimento do ajuste. Artigo 817. O sorteio para dirimir questões ou dividir coisas comuns considera-se sistema de partilha ou processo de transação conforme o caso. Capítulo 18 da fiança. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Artigo 819. A fiança dar-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. Artigo 820. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem o consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Artigo 821. As dívidas futuras podem ser objeto de fiança, mas o fiador, neste caso, não será demandado senão depois de se fizer certa e líquida a obrigação do principal devedor. Artigo 822. Não sendo limitada a fiança, compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador. Artigo 823. A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas e quando exceder o valor da dívida ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até ao limite da obrigação afiançada. Artigo 824. As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. Parágrafo único. A exceção estabelecida neste artigo não abrange o caso de mútuo feito a menor.
Artigo 825. Quando alguém houver de oferecer fiador, o credor não pode ser obrigado a aceitá-lo se não for pessoa idônea, domiciliada no município onde tenha de prestar a fiança e não possua bens suficientes para cumprir a obrigação. Artigo 826. Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído. Seção 2 dos efeitos da fiança. Artigo 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem a que se refere este artigo deve nomear bens do devedor, citos no mesmo município, livres e desembargados, quando bastem para solver o débito. Artigo 828. Não aproveita este benefício ao fiador. Inciso 1. Se ele o renunciou expressamente. Inciso 2. Se obrigou como principal pagador o devedor solidário. Inciso 3. Se o devedor for insolvente ou falido. Artigo 829. A fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa importa o compromisso da solidariedade entre elas se declaradamente não se reservarem o benefício de divisão. Parágrafo único. Estipulado este benefício, cada fiador responde unicamente pela parte que, em proporção, lhe couber no pagamento. Artigo 830. Cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade, caso em que não será por mais obrigado. Artigo 831. O fiador que pagar integralmente a dívida fica subrogado nos direitos do credor, mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva cota. Parágrafo único. A parte do fiador insolvente distribuir-se-á pelos outros. Artigo 832. O devedor responde também perante o fiador por todas as perdas e danos que este pagar e pelos que sofrer em razão da fiança. Artigo 833. O fiador tem direito aos juros do desembolso pela taxa estipulada na obrigação principal e, não havendo taxa convencionada, aos juros legais da mora. Artigo 834. Quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o devedor, poderá o fiador promover-lhe o andamento. Artigo 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado, sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Artigo 836. A obrigação do fiador passa aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. Seção 3 da extinção da fiança. Artigo 837. O fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as extintivas da obrigação que competem ao devedor principal, se não provierem simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso do mútuo feito à pessoa menor. Artigo 838. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado. Inciso 1. Se sem consentimento seu o credor conceder moratória ao devedor. Inciso 2. Se por fato do credor for impossível a subrogação nos seus direitos e preferências. Inciso 3. Se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. Artigo 839. Se for invocado o benefício da excursão e o devedor, retardando-se a execução, cair em insolvência, ficará exonerado o fiador que o invocou, se provar que os bens por ele indicados eram, ao tempo da penhora, suficientes para a solução da dívida afiançada. Capítulo 19 da transação. Artigo 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Artigo 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. Artigo 842. A transação far-se-á por escritura pública nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular nas em que ela o admite. Se recair sobre os direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública ou por termo nos autos assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.
Artigo 843. A transação interpreta-se restritivamente e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos. Artigo 844. A transação não aproveita nem prejudica, senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito à coisa indivisível. Parágrafo 1º. Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador. Parágrafo 2º. Se entre um dos credores solidários e o devedor extingue a obrigação deste para com os outros credores. Parágrafo 3º. Se entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos co-devedores. Artigo 845. Dada a evicção da coisa renunciada por um dos transigentes ou por ele transferida a outra parte, não revive a obrigação extinta pela transação, mas ao evicto cabe o direito de reclamar perdas e danos. Parágrafo único. Se um dos transigentes adquirir, depois da transação, novo direito sobre a coisa renunciada ou transferida, a transação feita não o inibirá de exercê-lo. Artigo 846. A transação concernente a obrigações resultantes de delito não extingue a ação penal pública. Artigo 847. É admissível na transação a pena convencional. Artigo 848. Sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta. Parágrafo único. Quando a transação versar sobre diversos direitos contestados, independentes entre si, o fato de não prevalecer em relação a um não prejudicará os demais. Artigo 849. A transação só se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes. Artigo 850. É nula a transação a respeito do litígio decidido por sentença passada em julgado, se dela não tinha ciência algum dos transatores ou quando, por título ulteriormente descoberto, se verificar que nenhum deles tinha direito sobre o objeto da transação. Capítulo 20 do compromisso. Artigo 851. É admitido compromisso judicial ou extrajudicial para resolver litígios entre pessoas que podem contratar. Artigo 852. É vedado compromisso para a solução de questões de Estado, de direito pessoal, de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial. Artigo 853. Admite-se nos contratos a cláusula compromissória para resolver divergências mediante juízo arbitral na forma estabelecida em lei especial. Título 7 dos Atos Unilaterais, capítulo 1. Da promessa e de recompensa. Artigo 854. Aquele que por anúncios públicos se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai a obrigação de cumprir o prometido. Artigo 855. Quem quer que, nos termos do artigo antecedente, fizer o serviço ou satisfazer a condição, ainda que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa estipulada. Artigo 856. Antes de prestado o serviço ou preenchida a condição, pode o promitente revogar a promessa, contanto que o faça com a mesma publicidade, se houver assinado prazo à execução da tarefa, entender-se-á que renuncia o arbítrio de retirar durante ele a oferta. Parágrafo único. O candidato de boa-fé que houver feito despesas terá direito a reembolso. Artigo 857. Se o ato contemplado na promessa for praticado por mais de um indivíduo, terá direito à recompensa o que primeiro o executou. Artigo 858. Sendo simultânea a execução, a cada um tocará o quinhão igual na recompensa, se esta não for divisível, conferir-se-á por sorteio e o que obtiver a coisa dará ao outro o valor de seu quinhão. Artigo 859. Nos concursos que se abrirem com promessa pública de recompensa, é condição essencial para valerem a fixação de um prazo, observadas também as disposições dos parágrafos seguintes. Parágrafo 1º. A decisão da pessoa nomeada nos anúncios como juiz obriga os interessados. Parágrafo 2º. Em falta de pessoa designada para julgar o mérito dos trabalhos que se apresentarem, entender-se-á que o promitente se reservou essa função. Parágrafo 3º. Se os trabalhos tiverem mérito igual, proceder-se-á de acordo com os artigos 857 e 858. Artigo 860. As obras premiadas nos concursos de que trata o artigo antecedente só ficarão pertencendo ao promitente, se assim for estipulado na publicação da promessa. Capítulo 2 da Gestão de Negócios. Artigo 861.
Aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, ficando responsável a este e às pessoas com que tratar. Artigo 862. Se a gestão for iniciada contra a vontade manifesta ou presumível do interessado, responderá o gestor até pelos casos fortuitos não provando que teriam sobrevindo, ainda quando se houvesse abatido. Artigo 863. No caso do artigo antecedente, se os prejuízos da gestão excederem o seu proveito, poderá o dono do negócio exigir que o gestor restitua as coisas ao estado anterior ou o indenize da diferença. Artigo 864. Tanto que se possa comunicará o gestor ao dono do negócio a gestão que assumiu aguardando-lhe a resposta se da espera não resultar perigo. Artigo 865. Enquanto o dono não providenciar, velará o gestor pelo negócio até o levar a cabo, esperando, se aquele falecer durante a gestão, as instruções dos herdeiros, sem se descuidar, entretanto, das medidas que o caso reclame. Artigo 866. O gestor envidará toda a sua diligência habitual na administração do negócio, ressarcindo ao dono o prejuízo resultante de qualquer culpa na gestão. Artigo 867. Se o gestor se fizer substituir por outrem, responderá pelas faltas do substituto, ainda que seja pessoa idônea, sem prejuízo da ação que a ele ou ao dono do negócio contra ele possa caber. Parágrafo único. Havendo mais de um gestor, solidária será a sua responsabilidade. Artigo 868. O gestor responde pelo caso fortuito quando fizer operações arriscadas, ainda que o dono costumasse fazê-las, ou quando preterir interesse deste em proveito de interesses seus. Parágrafo único. Querendo o dono aproveitar-se da gestão, será obrigado a indenizar o gestor das despesas necessárias que tiver feito e dos prejuízos que por motivo da gestão houver sofrido. Artigo 869. Se o negócio for utilmente administrado, cumprirá o dono as obrigações contraídas em seu nome, reembolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis que houver feito, com os juros legais, desde o desembolso, respondendo ainda pelos prejuízos que este houver sofrido por causa da gestão. Parágrafo 1º. A utilidade ou necessidade da despesa apreciar-se-á não pelo resultado obtido, mas segundo as circunstâncias da ocasião em que se fizerem. Parágrafo 2º. Vigora o disposto neste artigo, ainda quando o gestor em erro quanto ao dono do negócio der a outra pessoa as contas da gestão. Artigo 870. Aplica-se a disposição do artigo antecedente quando a gestão se proponha a acudir a prejuízos iminentes ou redunde em proveito do dono do negócio ou da coisa, mas a indenização ao gestor não excederá em importância as vantagens obtidas com a gestão. Artigo 871. Quando alguém, na ausência do indivíduo obrigado a alimentos, por ele os prestar a quem se devem, poder-lhes-á reaver do devedor a importância ainda que este não ratifique o ato. Artigo 872. Nas despesas do enterro, proporcionadas aos usos locais e à condição do falecido, feitas por terceiro, podem ser cobradas da pessoa que teria a obrigação de alimentar a que veio a falecer, ainda mesmo que esta não tenha deixado bens. Parágrafo único. Cessa o disposto neste artigo e no antecedente em se provando que o gestor fez essas despesas com simples intento de bem fazer. Artigo 873. A ratificação pura e simples do dono do negócio retroage ao dia do começo da gestão e produz todos os efeitos do mandato. Artigo 874. Se o dono do negócio ou da coisa desaprovar a gestão, considerando-a contrária aos seus interesses, vigorará o disposto nos artigos 862 e 863, salvo o restabelecido nos artigos 869 e 870. Artigo 875. Se os negócios alheios forem conexos ao do gestor, de tal arte que se não possam gerir separadamente, haver-se-á o gestor por sócio daquele cujos interesses agenciar de em volta com os seus. Parágrafo único. No caso deste artigo, aquele em cujo benefício interveio o gestor só é obrigado na razão das vantagens que lograr.
Capítulo 3 do pagamento indevido. Artigo 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir a obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. Artigo 877. Aquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro. Artigo 878. Aos frutos, às cessões, benfeitorias e deteriorações sobrevindas à coisa dada em pagamento indevido, aplica-se o disposto neste Código sobre o possuidor de boa-fé ou de má-fé, conforme o caso. Artigo 879. Se aquele que indevidamente recebeu um imóvel o tiver alienado em boa-fé por título oneroso, responde somente pela quantia recebida, mas se agiu de má-fé, além do valor do imóvel, responde por perdas e danos. Parágrafo único. Se o imóvel foi alienado por título gratuito ou se alienado por título oneroso, o terceiro adquirente agiu de má-fé, cabe ao que pagou por erro o direito de reivindicação. Artigo 880. Fica isento de restituir pagamento indevido aquele que, recebendo como parte de dívida verdadeira, inutilizou o título, deixou prescrever a pretensão ou abriu mão das garantias que asseguravam seu direito, mas aquele que pagou dispõe de ação regressiva contra o verdadeiro devedor e seu fiador. Artigo 881. Se o pagamento indevido tiver consistido no desempenho de obrigação de fazer ou para eximir-se da obrigação de não fazer, aquele que recebeu a prestação fica na obrigação de indenizar o que a cumpriu na medida do lucro obtido. Artigo 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Artigo 883. Não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral ou proibido por lei. Parágrafo único. No caso deste artigo, o que se deu reverterá em favor de estabelecimento local de beneficência a critério do juiz. Capítulo 4 do enriquecimento sem causa. Artigo 884. Aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. Artigo 885. A restituição é devida não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se essa deixou de existir. Artigo 886. Não caberá a restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.